Então, pessoal, vamos começar um novo tipo de vídeo aqui no canal. Você pergunta, eu respondo. Ou procuro quem saiba responder. Vamos lá. Fala, galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. Gente, já há algum tempo eu estava querendo começar a fazer esse tipo de vídeo aqui no canal e a gente vai começar agora. E a ideia é a seguinte: vocês mandam aqui para o Papo de Primata perguntas sobre qualquer tipo de assunto, ciências como biologia, física, química, astronomia, sobre tecnologia, sobre geografia, sobre política. Não, política é melhor não. Tô brincando, tá? É sobre qualquer assunto mesmo, até sobre o canal, se vocês quiserem. E aí, quando eu tiver um número razoável de perguntas sobre um determinado tema, eu faço um vídeo reunindo essas perguntas e as respondendo. Quando for uma resposta opinativa, a propósito, eu vou deixar claro isso, ok? Foi uma resposta tirada da minha cachola e não baseada em conhecimento científico. E a ideia é que, se eu não souber responder essa pergunta, eu vou procurar um especialista ou alguns especialistas para responder. Então, provavelmente vocês vão ver alguns convidados aqui nessa série no Papo de Primata. Vocês podem mandar suas perguntas por qualquer meio de contato, ok? Pela fanpage do canal, pelo site, pelo e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Fiquem à vontade. Para esse vídeo aqui, eu escolhi 4 perguntas que me foram enviadas pelo público quando eu expliquei que começaria a fazer essa série de vídeos e versam sobre biologia, sobre ciências e sobre uma bobagem divertida que eu deixei lá para o final. Os futuros vídeos desse tipo devem, no entanto, obedecer a um tema específico, ok? Vamos lá, primeira pergunta. Por que moscas e mosquitos produzem aquele zumbido infernal? Uma pergunta do Marcos Afonso. A questão do Marcos é interessante. Ele diz na mensagem dele que compreende que as características presentes nos seres vivos são aquelas que conferiram alguma vantagem evolutiva para a sua espécie. Então, os zumbidos que as moscas e mosquitos fazem deveriam conferir alguma vantagem, senão seria um gasto de energia desnecessário e até contraproducente, por exemplo, em mosquitos que precisam se aproximar das suas vítimas da forma mais sorrateira possível e não anunciando a sua chegada. Bom, em primeiro lugar, Marcos, outros insetos também produzem esse barulho quando voam, como por exemplo as abelhas, as libélulas ou os besouros. E esse som é o resultado da vibração do ar produzido pelo movimento das asas desses insetos que batem em alta frequência. Quanto mais rápido é esse bater de asas, mais agudo é esse zunido. Além do mais, esses animais podem controlar a velocidade e o movimento das suas asas, de modo que a frequência e, consequentemente, o barulho que eles produzem pode variar de acordo com o que eles estejam fazendo ou o que eles querem fazer. Então pode-se dizer que em muitos casos o zum-zum que a gente escuta é produzido deliberadamente por esses insetos. Mas por que eles produzem esse maldito barulho então? Principalmente para a comunicação. Quando a gente vê um monte de moscas, por exemplo, fazendo uma algazarra em torno de um saco de lixo, elas estão comunicando-se entre si. E como machos e fêmeas unem em frequências diferentes, eles podem utilizar esse som para fazer a corte. Há inclusive um interessante artigo que eu vou deixar linkado aqui, onde pesquisadores americanos descobriram que machos e fêmeas do mosquito Aedes aegypti, que quando estão voando por aí, produzem esse som em frequências diferentes, quando estão fazendo a corte, tentam sincronizar essa frequência. E olha só, essa canção de amor que eles produzem juntos é muito mais aguda, ou seja, muito mais irritante, do que quando eles estão sozinhos. Ou seja, aquela zoeira toda que os mosquitos fazem no seu ouvido quando você está deitado, pode ser só eles querendo... Você sabe, né? Então, gente, essa convergência harmônica é resultado de seleção sexual. Aliás, essa capacidade de comunicação trazida pelo zumbido de moscas, mosquitos e outros insetos é uma tremenda vantagem evolutiva moldada pela evolução. E no fim das contas, o benefício trazido por essa capacidade de comunicação supera com folga o risco de ter a serenata interrompida por um tapa.
Vale lembrar aqui que alguns insetos também produzem esse som através de outros mecanismos, como a vibração de alguns músculos torácicos, por exemplo. Mas no caso de moscas e mosquitos, é principalmente por causa do bater das asas mesmo, ok? Próxima pergunta. Se os cães são animais do grupo dos carnívoros, por que meu cachorro gosta de comer frutas? Bom, galera, eu já recebi essa pergunta faz muito tempo, eu não me lembro nem por qual meio e nem quem me enviou. Mas eu sempre me lembro dela e eu acho interessante incluí-la aqui nesse piloto porque vai me dar a oportunidade de discutir alguns assuntos interessantes. Bom, eu acho que você que fez essa pergunta, me desculpe, eu não tenho como saber quem é, espero que você esteja vendo esse vídeo aqui. Quando se refere a um grupo de animais carnívoros, acredito que você esteja se referindo à grande ordem de mamíferos chamada de carnívora, que inclui, entre outros tipos de animais, os ursos, as hienas, os felinos, as focas e, claro, os canídeos, grupo na qual o nosso cachorro doméstico está incluso. E eu acho que aqui você fez uma pequena confusão entre a classificação taxonômica desses animais e os hábitos alimentares dos animais carnívoros. Tecnicamente falando, um carnívoro é um animal que se alimenta exclusivo ou predominantemente de carne. Em outras palavras, é um ser vivo que retira os nutrientes e energia necessárias para o funcionamento do seu próprio corpo de tecido animal. Obviamente, esse termo é usado em contraposição ao conceito de herbívoro, que é o organismo cuja dieta é baseada em consumo de material vegetal. E o de onivoria, que é a capacidade de retirar esses nutrientes tanto de material vegetal quanto de animal. Bom, há carnívoros em praticamente todos os grupos de animais. Há carnívoros invertebrados, como vermes, moluscos, crustáceos, insetos e por aí vai. Entre os vertebrados, há peixes, anfíbios, répteis e aves que se alimentam exclusivamente de carne. E, naturalmente, há mamíferos também carnívoros. Bom, quando a ordem carnívora foi criada, foram colocadas nela espécies de mamíferos placentários cuja característica em comum era justamente essa dieta baseada principalmente no consumo de carne. O nome do grupo, naturalmente, foi criado por causa dessa característica. Esses animais possuem presas e garras adaptados a caçar outros bichos e a rasgar carne, além de terem hábitos predatórios e um sistema digestivo especializado em consumir carne. Apesar de nem todos os animais desse grupo compartilharem essas características, de um ponto de vista filogenético, essa divisão era bastante satisfatória, mas isso levou a algumas confusões. A primeira é que nem todo mamífero carnívoro está dentro dessa ordem. Por exemplo, orcas e morcegos carnívoros encontram-se em grupos totalmente diferentes. Mas a maior confusão com certeza se dá porque nem todos os animais da ordem carnívora são predominantemente carnívoros. Claro, há animais como os felinos, por exemplo, que se alimentam exclusivamente de carne. Mas entre os animais da classe carnívora, há aqueles que são onívoros, como ursos pardo, por exemplo, e até aqueles que são herbívoros, como os pandas. Entre esses extremos, há toda uma gradação de carnivorismo entre as espécies. Espécies que se alimentam mais de carne, espécies que se alimentam menos de carne. O cão doméstico, por exemplo, é o que nós chamamos de carnívoro facultativo. Apesar dele se alimentar principalmente de carne, ele pode subsistir com uma dieta herbívora. Adicione a isso o fato de que os cães vêm se adaptando a conviver com os humanos há dezenas de milhares de anos, sendo inclusive selecionados pela disposição em comer os vegetais que nós damos a eles, e temos hoje o cão doméstico sendo capaz de se alimentar de frutas, grãos e de outros vegetais, inclusive aceitando aquele prato de angu que você coloca para ele. Por favor, não dê angu para o seu cão, prefira ração, ok? Agora, cuidado, como os cães adoram sabores adocicados, eles geralmente aceitam qualquer fruta que a gente dê para eles, mas o metabolismo deles não funciona muito bem com esse tipo de alimento. É uma boa ideia você perguntar para o seu veterinário qual tipo de fruta você pode dar para o seu cãozinho. E lembre-se, evite dar doces para o seu cachorro. Por mais que a gula deles não os deixe resistir a docinhos, não é bom para eles você ficar dando isso. E não só por causa do problema de cáries, mas porque alguns doces podem realmente fazer mal a eles. Alguns tipos de chocolate, por exemplo, podem ser tóxicos. Então preste muita atenção no que você dá para o seu pet. E vamos para a próxima pergunta. Podemos prever os próximos passos da evolução humana? Uma pergunta do Ronildo, de João Pessoa, da Paraíba.
Então, é curioso como alguns programas de TV e matérias de revistas e sites tentam predizer como é que vai ser a nossa aparência e comportamento no futuro. Eu já vi dizendo por aí que, já que a gente continua evoluindo, no futuro a gente deve ser, por exemplo, despido de pelos, ou que a gente vai perder alguns dedos do pé, porque essas características não seriam mais úteis para a gente atualmente, muito menos para o homem do futuro. Eu já vi dizendo também num documentário que no futuro, por causa da exploração espacial, nosso corpo vai se adaptar ao ambiente sem gravidade e nossas pernas iriam se transformar em mais um par de braços para facilitar mexer nos controles das naves espaciais ou para se apoiar enquanto a gente se desloca dentro desses veículos. Olha, gente, como ficção científica ou como divagação, essas ideias podem até ser divertidas, mas não fazem muito sentido, pelo menos não como resultado de evolução através de seleção natural. E eu não estou nem julgando se essas características seriam vantajosas ou não para a humanidade do futuro. O que eu estou dizendo é que é complicado a gente fazer esse tipo de previsão de mudanças através de seleção natural. Antes de mais nada, esse conceito de que os órgãos vão mudar durante o processo evolutivo em decorrência do quanto nós usamos ou não usamos é lamarckismo. Lamarckismo é aquele conceito elaborado pelo naturalista Jean-Baptiste Lamarck, que acreditava que os órgãos mudariam no decorrer do tempo e das gerações conforme eles fossem muito ou pouco utilizados pelos organismos daquela espécie. Lamarck acreditava que era através desse processo, por exemplo, que os pescoços das girafas se tornaram tão compridos. Para Lamarck, as girafas ancestrais tinham um pescoço bem menor, o que de fato é uma verdade, mas que conforme as girafas ancestrais tentavam alcançar as folhas mais altas das árvores, faziam um pequeno esforço e esticavam um pouco mais o pescoço. Isso fazia com que esses órgãos se hipertrofiassem e essa mudança no decorrer da vida do animal era passada para sua prole, o que nós sabemos que não é possível. No decorrer de muitas gerações de girafas esforçando-se para tentar alcançar essas folhas mais altas das árvores, o pescoço foi sendo gradativamente aumentado. A gente sabe que isso hoje é uma bobagem. Sabemos hoje que o principal mecanismo evolutivo é a seleção natural, mas para que ela aconteça é necessário que ocorram algumas mutações genéticas que confiram vantagens adaptativas para os organismos que as possuem. O problema é que a ocorrência dessas mutações é uma coisa totalmente aleatória. Mutações no sentido de uma dessas mudanças podem simplesmente nunca acontecer. Aliás, se houver tempo suficiente, essas mutações provavelmente até ocorreriam. Mas para algumas dessas mudanças mais drásticas, uma única mutação provavelmente não seria o suficiente. Seria necessário então que ocorressem mutações totalmente aleatórias em momentos distintos e se fixassem também na espécie em momentos distintos. E que essas pequenas mutações dessem alguma vantagem, porque se dessem alguma desvantagem sozinhas, elas já acabariam desaparecendo no decorrer das gerações. E aí vem o segundo ponto. Para que essas mutações se fixem na nossa espécie, eles têm que dar alguma vantagem reprodutiva para os organismos que os possuírem. Ou seja, o ser humano que tivesse essa adaptação deveria poder reproduzir mais do que os que não possuem essa adaptação. Nas modernas sociedades humanas, pelo menos as mais desenvolvidas, não existe hoje essa pressão seletiva no sentido de que apenas os mais aptos se reproduzam mais. Podemos dizer que hoje a maioria das pessoas decide quantos filhos vai ter, ou mesmo se vai ter ou não filhos. Hoje, na nossa espécie, indivíduos que são potencialmente mais capazes de sobreviver e se reproduzir não são necessariamente os que têm mais filhos. Então, ainda que ocorresse uma mutação que, por exemplo, permitisse a um indivíduo enxergar no escuro, uma tremenda vantagem em alguns casos, não necessariamente esse indivíduo teria mais filhos do que a média da população. É bem provável que esse gene mutado que desse essa capacidade acabasse se diluindo no genoma da população em algumas gerações, ou que permanecesse aí à deriva, dando essa capacidade para alguns indivíduos aqui e ali. O contrário também acontece, tá? Mutações deletérias que em outras situações fariam com que o indivíduo portador se reproduzisse menos, simplesmente não faz muita diferença na nossa sociedade moderna. Com tratamento médico adequado e remédios, esses indivíduos portadores dessas mutações muitas vezes podem se reproduzir e viver tanto quanto os não portadores. Claro, gente, nas sociedades humanas mais primitivas, essa seleção continua operando a todo vapor. Em alguns lugares do mundo, pessoas morrem de diarreia muito antes de chegar à idade reprodutiva.
Nesses casos, uma mutação que permita o organismo dessas pessoas combater, por exemplo, um patógeno, fará com que ela sobreviva e reproduza mais do que o resto da população ali, que não possui aquela mutação. Em algumas décadas, algumas comunidades da África, por exemplo, podem ficar muito mais resistentes a algum tipo de patógeno apenas por seleção natural. Mas, em geral, nas sociedades mais desenvolvidas, a fixação de mutações benéficas é um pouco mais complicada. E é claro, eu estou falando aqui sobre evolução através de seleção natural. Nós poderíamos deliberadamente mudar as nossas aparências ou comportamentos através de engenharia genética, por exemplo, de modo a nos dar mais conforto ou nos adaptar a ambientes diferentes. Nesse caso, essas elucubrações encontram um cenário mais plausível. Mas por seleção natural eu acho bastante complicado que esse tipo de coisa aconteça. Isso quer dizer que a gente não pode prever nada sobre o futuro da nossa espécie em termos evolutivos? Bom, também não é assim. Pode ser, por exemplo, que vejamos no futuro uma população humana mais homogênea cultural e etnicamente falando, já que cada vez nos miscigenamos e convivemos mais com pessoas do mundo inteiro, diminuindo as diferenças encontradas entre as populações que se desenvolveram em locais diferentes do planeta. Pode ser que no futuro tenhamos uma população mundial etnicamente muito parecida com a brasileira. Também poderiam haver outras mudanças causadas por outros tipos de mecanismos evolutivos, como a deriva genética. Mas esse é outro papo e a gente precisa ir para a última pergunta. É bolacha ou biscoito? Eu acredito que essa deva ser uma das grandes questões que assola a humanidade, porque eu recebi essa pergunta de várias pessoas. Bom, eu vou aproveitar então essa brincadeira para falar sobre uma coisa que eu acho bastante importante e relevante, que é a classificação científica. Assunto do qual a gente já tratou rapidamente quando a gente falou sobre os cães agora há pouco. Ocorre, gente, que a cultura e a linguagem humana são flexíveis demais, com as línguas, os termos e os significados variando muito de um local para outro do planeta. É por isso que na ciência é importante normatizar alguns termos para que pesquisadores ao redor do globo, não importa a sua bagagem cultural ou a sua linguagem, consigam compreender os objetos de pesquisa dos seus colegas, não importa a linguagem que esses também utilizaram. Várias áreas de pesquisa científica têm normas e jargões próprios, mas um que eu acho que atingiu um nível de eficiência muito grande é a sistemática biológica, que criou todo um conjunto de normas e padrões que tem como um dos seus objetivos nomear cada espécie de ser vivo existente com um nome único, padronizado e global, de forma a não haver confusões. Quando Carlos Linneu, o pai da moderna taxonomia, normatizou a nomenclatura binomial, resolveu o problema de identificação inequívoca para cada espécie sem risco de ambiguidade. A nomenclatura binomial é o que dá a cada espécie o que é popularmente conhecido como nome científico. A nomenclatura binomial determina que qualquer espécie seja identificada por um conjunto de dois nomes, um nome genérico e um descritor específico. Ou seja, o primeiro nome indica o gênero daquele ser vivo, e o segundo indica a qual espécie dentro daquele gênero se refere o nome. Gênero é uma unidade taxonômica que agrupa várias espécies aparentadas. Ou seja, espécies muito parecidas vão compartilhar o mesmo gênero, mas dentro daquele gênero, cada espécie terá um nome único para descrevê-lo. Vou dar um exemplo bastante prático. O gênero Panthera inclui várias espécies de grandes felinos, todos eles compartilhando o mesmo nome genérico, mas cada um com seu nome específico. Vejamos alguns exemplos. Panthera leo, leão. Panthera tigris, tigre. Panthera onca, onça pintada. Panthera pardus, leopardo. Ou seja, não tem discussão. Se você ler o termo Panthera leo em um artigo científico, vai saber que se trata de um leão. Não importa o nome popular desse animal na sua língua ou na língua de quem escreveu o artigo. E acho que agora você sabe onde eu quero chegar, né? Se houvesse uma normatização de nomes gastronômicos e esse alimento que algumas pessoas chamam de biscoito e outros chamam de bolacha tivesse sido descrito com um nome único, essa discussão não existiria. Então, como acontece com a nomenclatura biológica, quem determinaria o nome dessa coisa seria quem primeiro a descrevesse. Nesse caso específico, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e descobri que o termo biscoito vem do latim biscoctus, que significa cozido duas vezes, e que entrou na língua portuguesa há muitos séculos.
Essa é uma palavra mais antiga que bolacha, um termo que significaria bolo pequeno, que também é antiga, mas mais recente do que biscoito. Se alguém tivesse criado uma classificação culinária científica na época da criação do biscoito, então hoje poderíamos ter inúmeras variedades, como por exemplo, biscoctos recheados, biscoctos maizenenses, biscoctos creme crackton e até biscoctos bolachos, se fosse o caso. Mas ninguém no ramo das comidas teve a mesma necessidade e sacada que o Linneu teve. Então, como ninguém nomeou oficialmente aquele tipo de comida quando ela foi criada, o pessoal da bolacha tem o mesmo direito de dizer que o jeito certo é o jeito que eles chamam. Tá vendo aí a importância da classificação e da nomenclatura científica? Bom, galera, isso é só uma brincadeira que eu aproveitei para falar da importância da nomenclatura científica. Mas até porque, falando sério agora, essa é uma discussão já vencida. Todo mundo sabe que entre bolacha e biscoito, o correto é... É isso aí, galera. Fechamos esse piloto com essas perguntas. Se vocês gostarem, dê aquele joinha. Inclusive para mostrar para o YouTube que vocês gostam dos vídeos do Papo de Primata. E compartilhem nas redes sociais para ajudar na divulgação. E agora vocês já sabem, mandem suas perguntas sobre qualquer assunto para o próximo Papo de Primata Responde. Eu fico no aguardo. Um grande abraço.